Você sabe quais são os comportamentos que afetam diretamente no seu orçamento pessoal, principalmente relacionado às saídas? Entenda o seguinte: dentro de um orçamento pessoal existem as entradas, que são as fontes de renda, onde nós trabalharemos de forma bastante efetiva, que é o primeiro pilar que a gente vai trabalhar, que é o pilar propósito, trabalhar com propósito. Segundo pilar, educação financeira. Terceiro pilar, carteira previdenciária de investimentos, de ativos. Então, o primeiro pilar são as suas fontes de renda, como você ganha, o que é que você faz, quais são as atividades que lhe geram resultado. E são as entradas que existem no seu orçamento. E existem as saídas, que estão relacionadas a esses comportamentos que você precisa entender. Então, quais são os comportamentos que nos levam a comprar? Muitas vezes comprar em excesso, acima da nossa necessidade. E aí vão ter duas perguntas chaves que você precisa entender, vou já falar sobre elas, então fica aí, segura a informação. Olha só, normalmente as pessoas compram por esses motivos que estão listados aqui. São comportamentais, são motivos comportamentais. O primeiro dele, emoções. As pessoas compram por estar emocionada no momento da aquisição. É algo que ela deseja, é algo que de fato tem como um sonho, é algo que ela se depara diante ali de uma oportunidade, se vê emocionada por aquela situação e compra. E aí eu já vou revelar as duas perguntas. Nesse ato, que acontece muito quando a pessoa está emocionada, ela deve se fazer essas duas perguntas. Primeira grande pergunta: eu preciso disso que eu estou emocionalmente aqui destinado a fazer essa aquisição? Eu tenho necessidade? É algo que de fato eu estou precisando nesse momento? Se a resposta é não, você simplesmente tem que dar meia volta e tem que sair. Isso é uma questão comportamental que você deve treinar. Se a resposta é sim, poxa, eu preciso, vem a segunda pergunta chave. Você precisa treinar isso no seu dia a dia. Eu posso? Eu me preparei para comprar? Eu estou realmente preparado financeiramente para essa aquisição? Se a resposta é não, da mesma forma você tem que dar meia volta, sair. Ah, realmente quer dizer que eu nunca vou comprar o que eu quero? Não é isso. Você vai se planejar, você vai trabalhar as suas fontes de renda, você vai executar talvez uma atividade extra para ganhar mais, para poder de forma tranquila, mesmo que emocionado em ir lá adquirir, mas agora preparado. E se a resposta é sim, você precisa, você se preparou, você se planejou, você fez, por exemplo, uma renda a mais para poder fazer aquela aquisição, seja exatamente o que for, não importa o valor, o que importa é o comportamento. Se a resposta é sim, para as duas perguntinhas, você vai lá e compra com tranquilidade, sem preocupação, e é para isso que o dinheiro serve, para atender de fato as nossas necessidades, para nos servir, para que a gente tenha controle sobre ele. Muita gente compra também por ansiedade. Isso é um comportamento. Alguns, por exemplo, se direcionam para a alimentação, comem acima do que necessita, mais do que necessita, e outras pessoas correm para o lado da compra excessiva, para controlar a sua ansiedade. E isso é algo que obviamente não vai causar um resultado positivo, porque pela ansiedade não significa que você está preparado, não significa que você precisa. E às vezes você vai lá pela emoção ou pela ansiedade, compra e chega em casa e olha para aquilo e diz: poxa, para que danado eu comprei isso? Então isso é uma questão comportamental que você tem que se observar. Por merecimento, poxa, mas eu preciso, eu trabalho tanto, eu mereço, ninguém faz por mim, eu tenho que fazer. Eu mereço isso, porque de fato eu me esforcei. Ok, você merece, mas você está podendo novamente? Você tem que pensar nisso. Você se preparou? Se você merece, mas não se preparou, você não pode adquirir. Você tem que cumprir as etapas que são necessárias para você não ter um furo orçamentário, para você não descontrolar o seu orçamento. Alguns se fazem de vida, mas ninguém me ama, mas ninguém me quer, eu que tenho que me amar, então eu vou lá e vou me presentear. Se faz de vítima perante a sociedade e quer resolver esse problema através de aquisições desnecessárias. E aí compram acima da sua necessidade. E isso obviamente também cria um problema orçamentário. E percebam que sempre são questões comportamentais.
E por último, porém não menos importante, pelo contrário, talvez esse aqui seja um dos principais problemas, são as pessoas comprarem algo para mostrar para alguém, pelo status, né, para vivenciar algo ou possuir algo ou fazer algo que não está em seu momento. E aí entra um conceito bastante importante que é um problema gigantesco quando você não entende, que é a questão da antecipação dos sonhos. Você pode ter o que você quiser, você vai ter o que você quiser, você só precisa seguir o caminho correto para não cair nas pegadinhas que existem perante os nossos comportamentos, que são questões que estão intrínsecas em nossa mente, em assuntos que a gente já falou anteriormente em outros vídeos. Dá uma pesquisada aqui na página que você vai encontrar. Então, comprar algo para mostrar para alguém, para se exibir, ou para você atender uma pressão externa da sociedade, porque as pessoas acham que você tem que ter aquilo, que você tem que fazer aquilo, que você tem que se vestir daquela forma, se preocupar com a opinião dos outros em relação a isso, você fura o seu orçamento. Você antecipa um sonho, antecipa uma aquisição, antecipa uma realização que vai lhe causar bastante problema para você reconstruir aquele buraco que talvez você mesmo tenha criado. Então muitas pessoas elas querem realizar muita coisa e realizam, porém na hora errada, no momento errado. Então fica atento a isso, entenda esses comportamentos, faça uma autoanálise, veja se você está caindo em alguma dessas tentações comportamentais que estão furando o seu orçamento, estão impactando muito na saída orçamentária e muitas vezes você não está percebendo. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a pessoa que você acredita que é importante entender isso para que ela tenha um controle melhor orçamentário e saiba cuidar bem do seu dinheiro. Me chamo Ramiro Medeiros e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!